Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Noite Informativa. Esta é a última edição do ano 2015. Moçambique espera com ansiedade a chegada do ano 2016. Enquanto isso, há cidades no mundo que já comemoram as primeiras horas do ano novo. Veja a seguir o momento de transição desses países. Parte do mundo já entrou no novo ano e a festa já começou. 2016 chegou mais cedo para alguns países por causa do movimento da Terra. Os habitantes das ilhas Kiribati e Samoa, no Pacífico, foram os primeiros a entrar no ano 2016. 15 minutos depois, foi a vez das 600 pessoas que habitam o arquipélago de Chatham, a 680 quilômetros das ilhas da Nova Zelândia, se despedirem de 2015. Pelas 13 horas de Moçambique, chegou o ano de 2016 para outros habitantes da Nova Zelândia, nomeadamente Fish e Tonga. As autoridades da Nova Zelândia enfeitaram os edifícios mais emblemáticos do país, de modo a proporcionar 4 horas de entretenimento, incluindo o espetáculo de fogo de artifício. Já os habitantes de Sydney, na Austrália, entraram para o novo ano por volta das 15 horas de Moçambique, também com um grande espetáculo de fogo de artifício. Foi desta forma que outros países entraram ao ano 2016, esperando pelos cidadãos moçambicanos. As famílias da capital do país já estão a preparar ao detalhe a festa de transição do ano. Bolos, frangos e outros alimentos já estão confeccionados para a festa. A STV visitou o histórico bairro da Mafalala e lhe traz o cenário antes da passagem para o ano novo. Ruas movimentadas, cenário de festa, retoques nas cozinhas. Foi como o bairro da Mafalala esteve às escassas horas da transição do ano. Na ronda que a STV fez, encontrou a senhora Fátima junto da sua neta a preparar mais um bolo. Fátima nos contou o segredo para que os seus bolos sejam deliciosos. Põe óleo, ovo, trigo, manjericão enrolado. Esse bolo vai estar muito bom. Há de ser bom. A neta Lídia confirmou que os bolos da avó Fátima são mesmo saborosos. O bolo da vovó, a Nima, é bom? Sim. Você gosta muito? Sim. A vovó tem que fazer mais bolos, né? Sim. Além de bolo, vais comer mais o quê? Carne, batata. Quem preparou batata? Vamos preparar. Entre batata e bolo, gostas mais do quê? Bolo. Encontramos ainda esta jovem na companhia da sua mãe, que nos explicou o que preparou. Fiz o bolo, né, para cortarmos até 2, para das zeros para cima. Sim. Esse qual é o produto que usou para preparar o bolo? Primeiro usei açúcar com manteiga, pus aquilo ali, pus ovo, depois mexi isso aqui, moí. Depois dali, quando vi que já estava bom a massa, depois da massa pus o trigo. Quando vi que já estava bom aquilo do trigo e açúcar, depois pus cacau. Depois de cacau, depois pus limão. O que vais fazer com o frango? Com o frango vou fazer água e sal. Eu vou fazer com uma chiminha ao lado. Já conseguimos passar já 2. Quem criou um cenário diferente foi este jovem. Em frente à sua casa, montou uma mini discoteca para conviver com os amigos e familiares. Tudo sistema de palco, tudo. Ainda foram buscar outros materiais que não estão por cá perto, mas já de ser algo diferente. Vamos, amigos, já de ser algo tipo aqui, já de ser área VIP. Vamos vedar isto. Podem ver aí os puffs e tal, as luzes, o som. Sim. A família Machava, depois de mostrar o seu cardápio para as festas do final de ano, deixou uma mensagem. A todas as famílias moçambicanas, desejamos um feliz ano novo. Alguns hotéis da capital do país já estão no limite das taxas de ocupação para o Réveillon e consideram a adesão de pessoas melhor do que no ano passado. Até amanhã de hoje ainda faziam preparativos dos detalhes do que vai marcar a última noite de 2015. Os hotéis são, por tradição, os pontos de eleição de alguns moçambicanos para a passagem do ano.
A nossa equipa de reportagem visitou algumas das maiores instâncias hoteleiras da capital e constatou que os preparativos estão a todo o gás para entreter os hóspedes, com montagens de cenários de luz, palcos para espetáculos musicais e mesas para as refeições. E não é por acaso que se trabalha arduamente nos preparativos. Afinal, as taxas de ocupação em alguns casos já excederam os 100%. A aderência é esplêndida, já estamos com 460 pessoas alocadas, representa 101%, diria. Sim, porque ano passado nós estivemos numa margem um pouco inferior e este ano decidimos fazer um desafio, aumentar o número, e a aderência é mesmo esplêndida, as pessoas estão a aderir, os quartos já estão todos alocados, mas não dizemos que não temos espaço para mais ninguém. Há sempre lugar para mais um. Estamos já a full bucket. A gente não esperava que teríamos esse número há um tempo assim recorde, porque há vários hotéis a sobressair, mas esperávamos ter pessoas vindo cá para passar o Réveillon, mas já temos muitos hotéis a sobressair, então pensamos de uma outra maneira que talvez iriam para os outros hotéis, mas como surpresa estão todos aqui. Em termos de taxa de ocupação, nós estamos acima da média e esperamos ter ainda mais reservas esta noite. Então, os preparativos, estamos todos muito ansiosos porque esperamos pelo menos umas 500 pessoas a circularem só no evento que vai acontecer depois das 23 horas. No global, de momento não tenho os números, mas é mais de 500 pessoas, porque as 500 vêm só para o evento de final do ano, excluindo os hóspedes que estão dentro da casa. Então vai ser uma noite muito divertida, agitada, estamos preparados para isso. A culinária é um dos principais atrativos, um verdadeiro fator de concorrência entre os hotéis. Embora não tenhamos tido acesso ao que está a ser preparado, a garantia de que o menu será para todos os paladares. O menu varia, temos diversidades de mariscos, comida italiana, francesa, quer dizer, um sortido com menu moçambicano que não podia faltar, então é um sortido de um pouco de tudo. Das 19h30 às 20 vamos abrir o nosso buffet, totalmente, não 100% moçambicano, mas a gente tenta procurar maneiras de agradar todo o povo, todo mundo, que seria 50% da maneira moçambicana, o resto tentamos levar aquilo que são as tradições de outros, porque não recebemos só nacionais. Música ao vivo para entreter, mas depois das 0 já teremos o DJ para tocar até amanhecer. Então, o nosso chefe preparou um buffet muito interessante de final do ano, com o tema é final do ano, com certeza. Então, aquelas comidas que a gente sempre come a esta altura do ano. E o buffet vai se alastrar pelo nosso restaurante, pelo nosso Oceano Bar também. Então, já está tudo lotado, já os bilhetes são esgotados. Ficamos muito felizes de ter esta afluência, que as pessoas confiem em nós na sua última noite do ano de 2015. Denominador comum dos hotéis de Maputo também será música ao vivo até amanhã, dia 1 de janeiro. A cidade de Quelimane esteve agitada durante o dia de hoje, com as pessoas a fazerem de tudo para efetuar as suas compras. A STV rodou a cidade e visitou espaços que vai acolher festas de transição do ano. Logo pela manhã era visível a movimentação de pessoas um pouco pela cidade de Quelimane, à procura de algo para comprar. As lojas estavam abarrotadas de pessoas. Depois das lojas, escalamos cozinha de algumas casas de pastos e ficamos a saber dos pratos que serão servidos durante o Réveillon. Os cogumelos, e vamos fazer também o bacalhau com natas, bacalhau com missá, que entra cebola, natas, batatas e salsa. E aqui temos ingredientes para fazer espetadas. Vamos fazer espetadas de galinha, que está aqui, já está cortado e temperado. Vamos fazer também galinha assada, a zambesiana, com mucapata e matapa. Neste momento estou a fazer um arroz de legumes. Estou a fazer arroz de legumes, sim. O caril que está aqui? O caril que está aqui é o pulau de carne. O pulau, na essência, o que entra lá para tornar-se gostoso? Para se tornar gostoso entra o tempero. O tempero já é uma mistura de tempero, que é cominho, cartamungo, diversos tipos de tempero indiano. E a batata e a carne.
Este é o bacalhau que já está demolhado, que eu vou fazer um bacalhau com mitsá. A música vai igualmente fazer parte da festa. Nesta tenda, por exemplo, são esperadas 250 pessoas. Igualmente, neste espaço, à vista da Marginal de Climane, também haverá música para marcar a transição do ano. A virada do ano aqui, vamos ter o buffet e depois vamos ter a after party, o buffet, em que vem a parte mais de discoteca, depois da meia-noite. Quantas pessoas serão servidas no buffet aqui? O buffet fizemos para 250 pessoas e depois a after party vendemos 600 bilhetes para a after party. No total teremos aqui 850 pessoas. Um cenário de muita mistura, jovens, o pessoal mais velho. É um cenário de muita cor e alegria. É encontro de várias gerações, é o que nós esperamos de encontrar aqui mais logo. A vista da Marginal. Exatamente isso. Tem sido tradição, que tem-se feito muitos desses eventos, então várias produções têm feito esse evento, então dessa vez coube a nossa produção fazer um evento para a Marginal, que é a tradição do final do ano, sempre calha aqui nesse ambiente maravilhoso. A cada transição é tradição chover em Climane. Ao longo do dia a cidade registrou o período de chuvas. As autoridades em Inhambane, em parceria com operadores privados, procuram garantir segurança para quem se faz ao mar e evitar que vidas sejam ceifadas naquelas águas. Com a presença massiva de turistas nas praias de Inhambane, todo cuidado é pouco quando se fala de segurança no mar. Aliás, porque estamos em épocas festivas, várias são as pessoas que fazem essa água de forma descontrolada, facto que pode acabar em tragédia, tal como foi em 2013, quando 5 pessoas da mesma família morreram afogadas. Estes são os guarda-vidas da praia de Guinjata e a sua missão é garantir que cenários iguais aos de 2013 não se repitam. Estamos a controlar aqui na praia, devido tive um acidente de desaparecer em 5 filhos em 2013. Assim, este Branco Maqui organizou um time para nós tentarmos controlar aqui que podemos fazer os nossos irmãos. Assim, neste trabalho que fazem, conseguem prevenir situações de pessoas que podem afundar? Sim, claro, sim. Pode narrar-nos uma situação que já aconteceu? E ano passado salvamos uns 3, 4 pessoas ali quase a perder uns filhos, crianças dos brancos que estavam a banhar, e depois fomos salvar, e ontem também tentamos salvar uns 2 barcos aí que estavam a ir na pesca, prontos, e assim fomos a recuperar os barcos. Na praia de Guinjata encontramos o patrão-mor da Administração Marítima em Inhambane, que até aqui classifica o comportamento dos banhistas de aceitável. Um comportamento aceitável, não tenho razões de queixa até este momento, apesar de um e outro, não é? Num ambiente onde está mais de 5 pessoas não pode faltar alguns. Percebemos que há aqui limitações de espaço para mergulhar, as pessoas cumprem a risca isto? Estão aqui os sinais, estão colocados, estão a criar uma baliza por onde as pessoas podem fazer o seu banho, né? E as pessoas têm obedecido, salvo uma e outra pessoa. Quando isso acontecer, tem uma imediata intervenção nossa e recolhemos as pessoas para o ponto mais indicado e as pessoas obedecem. Esta torre de controle foi instalada há 2 anos por um operador turístico da praia de Guinjata e de lá a esta parte, a Administração Marítima e os guarda-vidas têm operado juntos no sentido de evitar acidentes envolvendo banhistas. E a Noite Informativa continua a fazer o balanço daquilo que foram as notícias que marcaram o ano de 2015. E hoje recebemos o Dr. Alberto da Cruz. Boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Selma. Alberto da Cruz, de um modo geral, antes daquilo que foram os temas que escolheu que marcaram o ano de 2015, que balança que faz deste ano? Bom, como qualquer balanço, o que mais procuramos ver são aspectos positivos e aspectos negativos. E para o caso de Moçambique, eu acho que foi um ano
no geral, de grandes desafios, quer para o governo, quer para os moçambicanos de uma forma geral. E, se está recordado, o país começou num vulto ou então numa bolha de esperança com aquilo que foi o discurso do atual presidente da República, mas que ao longo do processo aquilo que foi discurso acabou não se materializando em grande parte, talvez não porque assim o presidente não o quis, provavelmente houvesse situações, fenômenos, forças que estavam ou estão para além das suas possibilidades, ou ele como presidente da República não teria capacidade ou então de implementar aquilo que foram as suas promessas. Há uma diferença entre aquilo que foi o discurso do chefe de Estado e a prática? Largamente, olha, em grande escala. A ideia da inclusão, por exemplo, que foi o tema bastante discutido, eu acho que a Selma também acabou fazendo um programa só para discutir a questão, e temos ainda o subsídio de que o Presidente da República, no seu informe geral, acabou mencionando também a questão da inclusão ou exclusão. Então, em termos práticos, se a gente for a fazer uma avaliação, o que é que foi implementado, ou seja, quais as medidas tomadas de tal forma que os moçambicanos sentissem ou olhassem e dissessem que efetivamente há portas ou então há mecanismos abertos para que haja uma inclusão política, haja uma inclusão econômica. Não foi muito claro, pelo menos para mim. Foi claro, sim, que o presidente, ou o governo todo no geral, durante o ano 2015, não esteve muito claro, ou não houve grandes decisões em termos políticas capazes, quer políticas, quer econômicas, capazes de criar uma diferença entre a anterior governação e a atual governação. É verdade que há alguma mudança de discurso, há alguma mudança de atuação, mas no fim a cabo, em termos de realizações ou evidências concretas, palpáveis, aquilo que nós como moçambicanos queremos, em termos discursivos até a coisa esteve um pouquinho melhorada, ou esteve um pouco mais diferente daquilo que nós vimos, mas em termos práticos eu creio, eu como moçambicano não me senti, vamos assim dizer, espelhado ou satisfeito com aquilo que foi o desempenho do governo. Aliás, o próprio Presidente da República acabou reconhecendo num ato inédito que, de facto, há muita coisa que gostaria de ter feito e que não fez. Ou seja, para ele, o Estado não é aquilo que queria Também que não fosse. se sentiu espelhados naquilo que foi o informe do chefe de Estado? Bom, o informe do chefe de Estado, eu acho que, de certa forma, foi um marco em termos daquilo que é a postura de um presidente. Foi um informe que, de facto, o presidente foi muito mais realista, ou seja, não insultou a inteligência dos moçambicanos e também não quis trazer ou criar realidades inexistentes ou que não foram, ou nada que foi efetuado ou possível de ser feito. E eu acho que por aí houve uma maturidade do Presidente da República em ser claro, evidente e tendo em conta todo aquilo que foi o debate criado pela sociedade civil, pelos médias e em diante. Eu me senti espelhado no sentido de que o que o Presidente falou, de uma forma geral, é exatamente o que foi o pulsar, é o resultado final do pulsar da economia, da política, da sociedade, da cultura, ao longo desses 12 meses, ou então 11 meses dele como Presidente da República. Bem, indo direto ao assunto. A nível político, Alberto Cruz escolheu tensão político-militar, que é o cerco à casa de Afonso Dhlakama. Só para lembrar do espectador, aconteceu no dia 9 de outubro, na cidade da Beira. O porquê desta escolha como assunto que marcou o país em 2015? Bom, a tensão política, ela
marcou grandemente, ou tem marcado a vida política, económica e social do país desde 2013. Isto, recuando um pouco, se está recordado, os 10 anos do mandato do presidente Guebuza foram anos de mérito econômico, no sentido de construção de infraestruturas de pesos oponentes. Foi um ano em que houve muita abertura e confiança também dos investidores em relação a Moçambique. E foi um mandato onde ocorreram as grandes descobertas, talvez uma das mais importantes descobertas de recursos minerais em Moçambique, que é o caso de gás, que pode levar Moçambique a segundo ou talvez o maior produtor de gás do mundo. Então, do ponto de vista econômico, eu acho que tem que valorizar esse mandato do Armando Emílio Guebuza e pese embora também haja os seus desafios, ou há aquilo que todos nós gostaríamos de ver que acontecesse, que é o maior impulso ou então o aumento do nível da produção e produtividade agrícola e o desenvolvimento ou a endogenização da economia moçambicana, o que no fim não foi possível ver, mas houve alguns avanços, mas não são dignos de mérito aqui, do seu ponto de vista, foram muito irrelevantes. Agora, do seu ponto de vista político, talvez aqui venha a mancha negra do lençol branco do presidente Armando Emílio Guebuza, em que vimos claramente uma suspensão dos métodos do diálogo, pelo menos formais ou informais, entre a Frelimo e a Renamo, e ao mesmo tempo que nós assistimos durante o mandato do presidente Armando Emílio Guebuza a frelimização e a refermização da economia, do setor público através da recriação ou então de revitalização daquilo que são as células partidárias e o cunho político ou o cunho partidário venceu muito ou foi determinante para que as pessoas tivessem acesso a recursos econômicos, para que as pessoas tivessem acesso ao poder e por aí fora. E essa questão criou, na verdade, aquilo que é o sentimento de exclusão, porque o cerne da questão, o cerne de tudo que nós vemos é a questão do sentimento de exclusão. E nós vimos a manifestação desse sentimento, por exemplo, pelo Conselho Episcopal, e depois vimos as várias forças intervenientes da sociedade civil a manifestarem-se ou a mostrarem o quão se sentem excluídos dentro daquilo que é a nossa sociedade, dentro daquilo que é o nosso sistema democrático e por aí fora. E isto fez com que a Renamo, em outras palavras, instrumentalizasse esse sentimento, ou seja, há uma ação por parte daquilo que foi o governo durante 10 anos, há um sentimento de exclusão por parte da sociedade civil, por parte dos principais intervenientes da sociedade, e a Renamo achando-se, vamos assim dizer, o digno representante dos excluídos, quer individualmente, quer coletivamente, por aquilo que foi ou é a história da Renamo no país. Não se esqueça que a Renamo, no fim, também foi muito instrumentalizada pelos líderes comunitários durante a Guerra Civil. Há uma impressão de que a Renamo houve a questão de um pacto e não um pacto. Sim, houve um pacto, mas também a Renamo foi instrumentalizado pelos chefes tradicionais que, pela política da Frelimo, na altura, eles tinham perdido aquilo que é o seu campo de influência, o domínio da sua área. Então, a Renamo pegou a questão da exclusão política, intitulou-se o digno representante, e viu na violência o mecanismo mais fácil para forçar o então governo para poder alcançar aquilo que é a inclusão econômica e política.
E foi o que nós vimos, o seu auge em 2013 e vidas se perderam e a novela continuou até este ano. E, no meu entender, não está muito claro para a Renamo não está muito claro para mim que a Renamo efetivamente está a lutar pela tal inclusão política, económica, justiça social, porque se formos a reparar até aqui, aquilo que foram as exigências da Renamo, no fim do dia, quem ganha é o próprio partido, quando falamos da questão da inclusão das forças residuais da Renamo, quando falamos da questão da paridade e tudo mais. Obviamente que, em parte, os moçambicanos ganham, mas no fim último são as elites da Renamo que vão ocupar esses cargos, são as forças da Renamo que também vão se beneficiar do sistema. Mas se não é claro aquilo que é o objetivo central ou último da Renamo, mas também é claro que o corte dos mecanismos de diálogo e também a questão da felimização para o acesso ao poder criou a situação em que atualmente nos encontramos, que na verdade é uma situação de um impasse político. Este cerco também à casa de Dhlakama na Beira poderá ter contribuído para o atual cenário, em termos de diálogo entre as partes? A questão do cerco, ela aparece quase num outro sentido, mas era importante primeiro deixar claro, ou atualizar aquilo que é as nossas observações em relação a essa questão. E a novela desenvolveu-se entre ataques, refúgios e por aí fora. A realização das eleições de 2014 também criou uma situação de desconfiança que, na verdade, era continuidade daquilo que era a ação da Renamo de forçar o governo de Dia a criar uma inclusão política e económica. Então, e da última vez, depois de um alegado ataque da coluna ou então da caravana de Afonso Dhlakama ou da Renamo, quando Afonso Dhlakama aparece ou sai das matas, na data em que a Selma colocou, no meu entender, ele saiu, ou seja, me parece que durante o período que esteve refugiado, arquitetou alguma coisa, pensou alguma coisa sobre a solução possível do impasse político ou do diálogo que se tinha no país. E, se está recordado, os próprios mediadores saíram com uma certeza de que, de fato, desta vez, é desta vez que vamos chegar a um desfecho desse cambalacho todo. E não passou 2, 3 dias, vimos o assalto, a tomada daquilo que é a casa do Afonso Dhlakama e, como ele chama, a humilhação de Afonso Dhlakama. O desarmamento da sua guarda pessoal. Exato. Agora, por que isso é importante? Porque a pergunta central é o que é que nós conseguimos com isso? Ou seja, se alguém ligado às Forças Armadas ou alguém que participou na tomada dessa decisão de assalto à casa de Afonso Dhlakama e tomada das armas, qual é o ganho que se teve ou se esperava ter? Porque se sabe muito bem que o alcance da paz, falo da paz no caso dos primeiros acordos gerais, ou dos acordos gerais de paz, não foi porque a Renamo perdeu a guerra, quer dizer, foi um acordo sem vencedores, ou o fim de uma guerra sem vencedores, o que mostra que a Renamo tem uma capacidade militar, ou pelo menos de sabotagem, muito grande. Não é o assalto, talvez, a casa do Dhlakama que pudesse impedir qualquer ação política ou ação militar por parte da Renamo. Eu acho que por aí provavelmente tenha havido alguma infantilidade ou alguma imprudência por parte de quem tomou a decisão em assaltar a casa do Afonso Dhlakama, porque, de facto, nas palavras do Afonso Dhlakama, e concordando com aquilo que são algumas vozes da sociedade civil, que, de facto, ele foi humilhado, quer dizer, ele sai das matas, quer dizer, ainda não mostrou, de facto, qual é o seu plano e provavelmente não se deu o tempo dele sentar e conversar, provavelmente, com o chefe do Estado, quer o telefone ou outras vias. Acho que não se deu
o tempo suficiente para o Afonso Dhlakama poder falar ou dizer efetivamente o que traz como ideia, como opção de solução. Qual é a visão de Afonso Dhlakama em relação ao impasse que se tem e como se pode sair daí. Então, por aí, eu acho que provavelmente nós perdemos ali uma janela de ultrapassar ou de deixar do lado ou para a história aquilo que é o conflito político-militar que atualmente vivemos. Estou a dizer, perdemos uma janela, não estou a dizer que efetivamente dali seria a solução, mas como não se deu tempo, então todos nós ficamos sem saber se de facto é ali ou não, mas na minha percepção, no meu entender, havia uma janela clara de ter o Afonso Dhlakama na cidade, ou deixar na parte incerta, ter um endereço, ou seja, a morada, a rua e tudo mais. E é bom que alguém tenha endereço, porque sempre que quisermos falar, sabemos onde encontrar. E hoje não sabemos, de facto, onde encontrar. Ou está em Santo Gira, ou está em outro canto. Acho que é por essa razão que eu escolho esse facto como marcante. Já agora, como é que olha para esta proposta da Renamo de incluir Jacob Zuma no diálogo político, tendo em conta que Jacob Zuma é aliado da Frelimo? Acha que trará mais valia? Bom, cada organização tem a sua visão em relação a certos temas ou em relação a certos assuntos e se a Renamo chegou a este ponto, creio que a força de inteligência do partido encontrou alguma justificativa plausível e se pelo menos já indica ou dá algum sinal ou mostra alguma via para se sair do problema, eu acho que não vejo nenhum problema, e principalmente por aquilo que a Selma alegou aqui, que a África do Sul é historicamente amiga de Moçambique, entre aspas. Tudo bem que houve alguns momentos de tensão política, principalmente no período onde o Botha liderava e tudo mais, não? E está claro também que a Selma sabe muito bem disso, é que durante algum período a Renamo também é uma força que foi sustentada ou criada pelo o apartheid da África do Sul, e que em algum momento da África do Sul e também da Rodésia do Sul, nesse caso Zimbábue, ou seja, há alguma relação entre a Renamo e a África do Sul. Obviamente que em termos de sistemas, em termos de grupos de negociação, ou em termos de grupos que lideram cada país ou que lideram atualmente a África do Sul, ou que lideram atualmente a África do Sul, haja essa diferença. Mas, no meu entender, sendo a África do Sul um país vizinho, sobretudo, e um país onde desenvolvemos diversas relações políticas, económicas, partilhamos fronteiras, partilhamos culturas. É como briga de um casal que a seguir pede ajuda ao vizinho. Agora, tudo depende de como vai ser, como é que o governo vai encarar essa situação. Provavelmente o governo, dentro daquilo que é a sua inteligência e o seu grupo de análise, pode talvez achar alguns elementos que por bem da integridade e do bom nome do Estado não seja viável incluir-se a África do Sul. Ou seja, o governo vai ter que mostrar algum argumento em relação a isso. O que nós podemos esperar é que, dada a indicação da Renamo de quem deve ser o potencial mediador, pudéssemos encontrar alguma forma de satisfazer essa necessidade, porque veja que a grande questão que nós temos na mesa entre essas duas forças beligerantes, nesse caso a Frelimo e a Renamo, é a questão da confiança. Este é uma senhora velha e idosa que nós já conhecemos, não é de hoje, a história da confiança entre essas duas forças, e provavelmente é essa desconfiança que tem levado ao desgaste político e militar que hoje nós vivemos. Então, eu penso que se para a Renamo
a intervenção de Jacob Zuma é importante e transmite confiança no diálogo. Eu acho que deve haver alguma tolerância por parte do governo de abrir as alas ou criar, pelo menos contactar o próprio Jacob Zuma, que diga a ele em pessoa que está indisponível e que não concorda com este método. Bom, e na área econômica escolheu a derrapagem do metical? Bom, eu não sou economista, como deve saber, pese embora... Mas, de um modo geral, todos nós acabamos sentindo Exatamente. No nosso bolso. Eu dizia, pese embora esteja numa instituição de pesquisa econômica há bastante tempo, mas não escolheu a derrapagem do metical para explicar as causas e dar toda aquela ciência cambial de inflação e tudo mais, mas principalmente por aquilo que é a ação e comportamento dos atores políticos e por aquilo que é o impacto disto no dia a dia do cidadão comum, não daquele cidadão que nós vimos há pouco tempo aqui na televisão que pagou o bilhete no ter Radisson. Não é aquele que estamos aqui a falar. É daquele cidadão que hoje não conseguiu comprar um frango porque o dólar subiu e o preço do frango também subiu. Começando pela atitude e comportamento dos atores políticos, eu vim assistindo às intervenções ou aquilo que é a aparição, quer do governador do Banco Central, quer de alguns membros do governo, uma tentativa de explicar as causas e justificar o Estado atual, ou o Estado cambial. E o que marcou-me mais foi quando o governador disse que a atual situação ou a desvalorização da moeda, ela não é causada apenas por fatores internos, mas, sobretudo, pela robustez da economia americana, que acaba criando alguma pressão naquilo que são as divisas exteriores ou outras divisas. Veja bem, quer dizer, até minha avó, que é camponesa, quer dizer, sabe muito bem que, para o caso da África do Sul, tudo bem que o rando oscilou, mas não chegou a níveis de 50% de desvalorização em relação ao dólar, como foi o caso do metical. Então, que é questão internacional, até pode ser, ninguém nega, quer dizer, a questão internacional sempre vai influenciar, mas dizer que não é, quer dizer que é sobretudo, quem diz sobretudo é quem diz que o maior peso está em... É aí onde eu discordo totalmente com o governador do Banco Central e ainda mais nos disse que o caso da dívida não influencia, mas veja, se corrermos para o ano 2009 na Grécia, a grande causa, ou uma das grandes causas para a crise europeia foi a dívida pública dos Estados europeus e razão pela qual a maioria pediu resgate para poder sobreviver e dar continuidade àquilo que são as funções do Estado. E para o caso da Grécia em particular, quer dizer, os grandes salários, os salários avultados empurravam a Grécia cada vez ao endividamento. Quer dizer, pode não ser diretamente, mas a dívida pública ela sempre vai influenciar aquilo que é o desenvolvimento ou então a taxa cambial e tudo mais. E veja bem, se isso não é uma causa, por que o Banco Central hoje em dia não consegue injetar aquilo que vamos assim dizer, aquilo que é a divisa, de tal forma que cria algum controle na taxa cambial. Mas também é porque aquilo que são as nossas reservas internacionais estão no teto devido à dívida. Então, eu acho que
pode até não haver uma causa direta, eu não sou economista e não quero entrar muito nesse campo, sob o ponto de vista de fazer papel de ridículo, mas daquilo que são análises que qualquer um pode olhar, e eu só falo isso como um cidadão comum, provavelmente os economistas, os mais sabidos da matéria, possam contradizer com mais dados do que estão a dizer. Mas o que eu quero dizer é que foi, para mim, desnecessário insistir nisso. Podia explicar de outras formas. E, aliás, explicou depois muito bem que é uma questão também da produção interna. Por aí eu concordo claramente. Ele podia manter essa postura, ou seja, dizer-nos claramente que é um pouco disso que está a acontecer no país. E uma outra crítica para os políticos, de uma forma geral, quando trataram desse assunto, falaram da desvalorização como fosse o Leviatã, o grande monstro. A desvalorização, sim, é um grande monstro, porque a desvalorização do metical é a valorização da exportação. E automaticamente a desvalorização da exportação, ou seja, ela penaliza a importação. E uma economia como a nossa, que vive grandemente ou é alimentada quase que 90% ou 100% pelo mercado internacional, sofre bastante, quer dizer, é bastante penalizado, porque nós importamos cada vez mais. E o que acontece também é que os importadores, porque o metical está em alta, aqui em Moçambique eles vendem meticais para comprar divisa, ou seja, se no seu lucro tinha $1.000, passa a ter $500. Então, os importadores passam a ter dificuldades também de exportar as suas de pagar no coisa, o que cria um rolo ou um nó naquilo que é a economia nacional. Mas tudo isso nós sabemos, eu estou careca de saber. Mas o ponto central é que não se pegou isso como uma palavra de esperança para os moçambicanos. Em que sentido? Porque se a valorização a desvalorização do metical é amiga da exportação, então estamos a dizer que há uma questão de falta de produção interna. Ou seja, temos que começar a criar uma endogenização da economia moçambicana. Ou seja, de uma forma muito prática, para que a minha avó também entenda, o que estamos a dizer é que temos que investir cada vez mais na agricultura. Produzir mais internamente. O gás é bom, o carvão é bom, mas a questão temos que produzir para evitar as importações. Porque nós importamos tudo, importamos óleo, até só falta importar milho. Então, o que eu acho é que os políticos podiam ter pego isto e terem a consciência de que a grande função de um governo, aliás, não é de um governo, deste governo, ou o grande desafio deste governo, não é sentar numa escola onde não tem carteira e pensar que fez a grande coisa. A grande função deste governo é a produção interna do governo. Ou seja, depois de 10 anos, o que nós devemos julgar é sobre o que fez para o melhoramento da produção interna. Porque é aí onde efetivamente há a marca da diferença, é aí onde a vida dos moçambicanos vai melhorar. Porque hoje em dia, o mesmo prato que tu comes no restaurante, na Jules Nyerere, tem o mesmo prato, o mesmo preço no restaurante que tu vais comer numa Oxford Street ou então num bom restaurante em Paris. O que quer dizer que o nosso custo de vida é alto, ao nível, ou seja, equipara-se ao nível de quem está na Europa, onde o salário mínimo ronda aos 800, o salário mínimo dos mínimos são por aí 600 euros, enquanto em Moçambique o salário mínimo, com a desvalorização, são $100. Então, automaticamente, o pobre é cada vez mais pobre. Então, a grande questão, eu acho que essa devia ter sido a mensagem dos políticos, devia ser a preocupação dos políticos perante esse cenário de desvalorização, de assumirem compromisso de uma maior produção, de uma maior produtividade no país, de tal forma que chegássemos a um ponto que não houvesse necessidade de justificar que há uma desvalorização, aliás, há um impacto externo para um impacto interno. Agora, um outro ponto, para mim, é a consequência disto para o bolso do cidadão e que, no fim,
na verdade, também houve alguma situação de má fé de alguns comerciantes, ao meu ver. Porque, ora, vejamos, o metical sempre esteve valorizado, ou durante esse período esteve valorizado. A desvalorização que assistimos este ano é a maior de todos sempre, segundo algumas fontes minhas do Banco de Moçambique, é a maior de todos sempre. E também superou aquilo que é a estimativa do Banco Mundial, que era de aproximadamente 40, 45 meticais. Hoje, nos últimos tempos, o metical chegou aos 50, 60 meticais. Mas os preços na África do Sul sempre estiveram estáveis, porque a oscilação do dólar não foi tão acentuada assim. Ou seja, na África do Sul, onde se faz a maior produção, onde os nossos moquiristas mais vão e importam os produtos para o nosso mercado, os preços lá estiveram sempre estáveis. Ou seja, quando há uma valorização do metical em Moçambique e há uma estabilidade do preço em metical, significa que o lucro ele sempre mantém. E por mais que haja uma pequena oscilação, como nós vimos, não altera, não cria um efeito significativo sobre os lucros. Ou seja, o importador pode perder 2%, 3%, 5%, mas isso ainda não é uma situação de alerta para o importador. Mas o que nós vimos neste caso é que tudo subiu. Tudo subiu. O tomate no Fajardo subiu, os legumes subiu. A razão é porque o dólar subiu. O exemplo é a cacana, não é? A cacana subiu. Não, o exemplo maior de tudo isto é que a água na Maacha também subiu. Desculpa, faça publicidade. Mas a questão é o que importa de água? Já tem um furo lá feito, o que importa? Então, houve para mim aqui uma falta de responsabilidade social por parte dos comerciantes, porque para quem está na cidade de Maputo pode sentir muito, mas para quem está mais distante sente muito mais. E chega a ser um pouco desumano quando a gente sabe que, na verdade, não é isso, mas porque é uma situação criada, ou há uma situação de mal-estar, ou há um tremer da economia, e as pessoas tomaram partido disso. Eu estive a ver há alguns dias uma reportagem ao longo do país, para o caso de Manica, as estâncias hoteleiras que fecharam porque não tem nenhum cliente, e uma senhora lá dizia, que é a proprietária de uma instância, que as pessoas têm dificuldades, a vida subiu em tudo. Quem está a construir, quem quer se alimentar, subiu em tudo. E nessa quadra festiva, há pessoas que não têm dinheiro para poder pagar. E os que se bandeiam em praias e tudo mais, são, quer dizer, é um custo, quer dizer, de oportunidade. Quer dizer, entre o cabaz A e o cabaz B, ele preferiu o cabaz B, mas provavelmente seja muito puxado para o moçambicano nessa quadra festiva passar condignamente, como sempre tem feito. Eu acho que este ano foi um ano pesado para os moçambicanos, sobretudo de baixa renda. Mais uma vez, a questão nos hotéis 5 estrelas da capital não são esses que vão sentir. Quer dizer, o pobre é a velha máxima, é o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Bem, o professor catedrático foi baleado mortalmente em Maputo a 3 de março. Este é o tema que escolheu na sociedade. Exato. Isto bom, podia escolher outras figuras que para mim mereceram destaque, como a estreia do Venâncio Mondlane como político, nesse caso na Assembleia da República, em representação ou na bancada do MDM, e que tem feito um trabalho extraordinário de questionamento, quer dizer, trouxe uma certa, quando digo ele e outros, não só ele, podemos mencionar muito, mas ele pode ser o representante, aliás, dessas pessoas que trazem uma certa qualidade naquilo que é o debate, pese embora que, no fim, essa qualidade é penalizada pelo fato do poder da barganha de certas bancadas não ser tão grande ao ponto de influenciar algumas decisões dentro da Assembleia da República. Mas o mais importante é que se fale, entende? O mais importante é que as pessoas falem.
para quem está do outro lado, pode pensar que eu escolho porque amo a oposição, estou do outro lado. Não se trata disso. Se queremos uma sociedade melhor, temos que ter pessoas que questionam. São essas que agitam o sistema democrático. São essas que o aperfeiçoam também, quer dizer, não deixa cair na rotina. É como um casamento, se cai na rotina, morre. A democracia é igual. Se cai na rotina, deixa de ser democracia e passa a ser um outro sistema. Ou seja, houve pessoas neste país que trabalharam e continuam a trabalhar de forma incansável. E daquilo que eu li nos jornais como figuras do ano, essas figuras não aparecem. Parece que para você ser figura do ano aqui no país tem que ser um político, né? Mas tudo bem. Penso que o SISTAC merece destaque em representação, na verdade, desta massa crítica de pessoas que sabem o risco que correm, mas não deixam de falar. Ele falou o que pensou, falou o que devia falar, independentemente do risco, da crítica, ou seja, ele teve a coragem de andar pelo vale da morte, pregando o Evangelho. Então, cabe a nós, os ouvintes, ou seguir ou não segui-lo. Não quero falar dos contornos do processo, porque isto, eu acho que estamos todos bem informados. Pode ser positivamente ou negativamente, mas sabemos. Mas é uma figura que, de facto, deu pelo país, não só pelos tantos quadros de direito, provavelmente a Selma tenha passado pelas mãos, direto ou indiretamente, do professor SISTAC, para quem estudou direito, obviamente que ele foi quer dizer, foi a avenida obrigatória, quer dizer, todo mundo acabou passando. E, sobretudo, pelo que ele representa, a liberdade de expressão no país, por aquilo que representa como caráter. Bem, a nível internacional, escolheu a Operação Lava Jato. Este é um grande exemplo de combate à corrupção no Brasil. Há quem diga que Moçambique também precisa de uma operação destas. Urgentemente, na verdade. A nível internacional, eu acho que houve, quer dizer, iguala-se um pouco Moçambique. Não foi um ano muito feliz, pese embora tenha havido alguns casos de destaque, mas se reparar, foi ao nível internacional que nós vimos aquele êxodo de multidão que fugia das balas na Síria, em que muitos perderam a vida, foram milhares e milhares de vidas que foram perdidas no mar, e que depois a Europa acabou abrindo as portas, depois da morte trágica de um garoto, acho que de 3, 4, 5 anos, 3 anos. E penso que por aí isto marcou, sob o ponto de vista negativo, aquilo que é a história internacional ou universal de 2015, mas também vimos uma França que sofreu sucessivos ataques, o que de um lado era uma afronta à liberdade de expressão, principalmente com o ataque à revista, ao jornal Charles e tudo mais, e também isto é um desrespeito, a desvalorização daquilo que é a vida humana e um radicalismo que não coexiste com o século XXI, quer dizer, não creio que é desta forma que a gente faz valer as nossas ideias. Não creio que é dessa forma que se deve agir. Eu creio que, ao nível internacional, podíamos estar aqui a falar de vários eventos, podemos falar até da postura do Papa. Costuma dizer-se que ele é o Papa que abre as portas, e foi um Papa bem diferente ao longo desses anos, apelando ao diálogo, apelando à paz, apelando ao amor. Foi um Papa que há anos não tínhamos, ou talvez há séculos não tínhamos igual.
Mas eu escolhi a questão do Lava Jato porque as outras questões é a força da natureza também, mas esta em particular ela é força humana, e mais do que humana é porque há muitos países, e Moçambique é um deles, que precisa de uma medida igual, e eu acho que ali temos um exemplo. O Lava Jato, quer dizer, no conto geral, é a operação dirigida pela Polícia Federal, que tinha como fim último investigar a empresa estatal Petrobras. E, quer dizer, é ver de facto já suspeitas de corrupção e, no fim, é averiguar ou investigar até que ponto isso está. E o que nós vimos é uma investigação que prendeu, quer dizer, pessoas que nunca na história se podia pensar que fossem presos. Se conhece muito bem a Odebrecht, se conhece muito bem o BTG e as demais construtoras, quer dizer, são os superpoderosos, quer dizer, os homens mais influentes do mundo, e sendo a economia, do mundo não, do Brasil, e sendo a economia brasileira uma das mais potentes do mundo, eu acho que são pessoas que têm uma certa influência. E nós vimos senadores, vimos políticos, vimos quem não se esperava que fosse preso, sendo preso. E isso marca a história. E o grande valor de tudo isso, Selma, é que depois dessa operação, aí é que está o ponto central, é que quando se fez um inquérito de opinião pública aos brasileiros sobre o que mais quais são os assuntos mais relevantes, hoje em dia a corrupção está a liderar, ou seja, esta operação criou uma consciência da população sobre os prejuízos que a corrupção ela leva. Para o caso do brasileiro, são mais de 3 bilhões de dólares pagos em propinas, ou seja, a subvalorização das obras, as propinas e tudo mais. Eu acho que aí valeu aquilo que foi a mão dura da justiça, dar o exemplo. E Moçambique, de tudo que nós vimos este ano, a questão do Imatum, da ponte sobre a ponte Maputo-Catembe e vários outros projetos, a questão da EMOS, a questão da MCL, eu acho que é uma oportunidade da justiça marcar história, investigar. A questão não é se há corrupto ou não há. Pelo menos investigar e trazer conclusões daquilo que foi a sua investigação. Como o tempo já nos foge, eu acho que não poderia continuar mais o pensamento, mas acho que fica a mensagem principal. A mensagem principal. Alberto da Cruz, foi um prazer imenso recebê-lo neste último dia do ano. Muito obrigado, Selma. Tenha boas saídas e boas entradas. Obrigado. E aproveitar a oportunidade de desejar feliz ano novo para todos os estimados telespectadores. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui, foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Tenha você também boas saídas e boas entradas. Nós voltamos próximo ano. Até lá, boa noite.